Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta aula é Anatomia da cavidade nasal, as considerações iniciais. A cavidade nasal, na realidade, ela é formada por duas cavidades, como vocês conseguem visualizar nesta imagem inferior aqui, que nós temos duas cavidades nasais paralelas e que se estendem desde essa abertura anterior, que é a narina, até a faringe, e estão separadas essas duas cavidades nasais por uma parede cartilaginosa. Então, nós temos dentro da cavidade nasal, ou seja, nós temos o nariz externo e o interior da narina, que é a abertura anterior para a cavidade nasal. Aqui vocês estão vendo a abertura piriforme que nós temos, né? Que é basicamente formada pelo osso nasal e pelo osso maxila. Como são ossos pares, tu tem uma abertura direita e uma abertura esquerda que são formadas pelos mesmos ossos, os nasais e os maxilares, né? Aqui vocês estão vendo a abertura posterior que comunica-se com a faringe, como nós falamos antes. Esta, basicamente, ela é formada por três ossos. O palatino, como vocês estão vendo aqui, o esfenoide em amarelo e o vômer. Esses três ossos vão formar basicamente o esqueleto ósseo da abertura posterior, que é o coano ou a coana. Aqui vocês estão vendo uma imagem para mostrar esta abertura posterior, que é a coana. Aqui vocês estão vendo, então, as duas aberturas da cavidade nasal. Vocês estão vendo a narina, aqui num corte sagital mediano, vocês estão vendo a narina direita, a narina esquerda, e aqui nós mostramos e marcamos o limite posterior da cavidade nasal, que é a coana. A partir da coana, nós entramos na faringe. Anterior à coana, nós estamos dentro da cavidade nasal. No interior da cavidade nasal, como vocês conseguem visualizar aqui, ou nesta imagem melhor, nós vamos ter a túnica mucosa. Mas o que é importante realçar? Dentro desta cavidade nasal, o seu interior existem dobras chamadas de conchas. Então, nós vamos ter a concha nasal inferior, a concha nasal média e a concha nasal superior. Essas conchas têm como função de fazer o ar, quando nós inspiramos, rotacionar aqui dentro, pelo interior dessas conchas aqui, que nós vamos criar os meatos, que nós faremos uma aula específica sobre isso. Então, quando o ar entra aqui, ele gira dentro desses espaços formados por essas conchas, a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Esse giro, essa rotação do ar facilita na filtragem, na umidificação e no aquecimento do nosso ar. O que nós temos também dentro dessa mucosa nasal que tem uma função importante, né? A mucosa nasal tem vários tipos de células que estão formando essa mucosa nasal. Nós vamos ter as células epiteliais escamosas, células achatadas que revestem os seios e formam a maior parte da mucosa. Nós vamos ter células glandulares similares às células glandulares salivares, que produzem um muco ou uma secreção, por isso que o nariz está sempre úmido, e essa umidade dentro do nariz facilita a limpeza, a filtração do ar quando o ar passa pelo processo da respiração, e células nervosas que são responsáveis pelo olfato. Aqui vocês têm a divisão, ou seja, a cavidade nasal ela é dividida em duas grandes áreas. Os 2/3 inferiores da túnica mucosa formam a área respiratória, ou seja, o ar passa basicamente por este espaço, que é o espaço que vai ser responsável por filtrar,
aquecer e umidificar. O 1/3 superior, ela é formada pela área olfatória, contém os órgãos periféricos do olfato, aspirar pelo nariz, puxar o ar para a área faz a gente sentir e facilitar o nosso olfato. Aqui vocês estão vendo a localização da área nas paredes da cavidade nasal, tanto na parede lateral quanto na parede medial. E aqui nós temos os nervos responsáveis por esse olfato, o bulbo olfatório e filamentos do nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. E aí nós estamos resumindo basicamente 1/3 superior da cavidade nasal responsável pela função do olfato e 2/3 inferiores pela função respiração. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor sobre a cavidade nasal. Esperamos encontrá-lo num próximo vídeo do nosso canal.